Se você chegou até aqui, é porque acredita que algumas histórias precisam ser contadas. Eu sou Amélia da Conceição Souza. Tenho 85 anos e vivo aqui em Queimadas, cidadezinha miúda do sertão baiano, onde o tempo anda devagar e o sol parece nunca descansar. Minha casinha é simples, feita de barro pisado, com telhas rachadas pelo tempo e janelas que rangem quando o vento passa. Mas é minha. É nela que moro sozinha desde que meu companheiro partiu, e nela que guardo minhas lembranças, boas e ruins. E hoje, eu decidi contar o que quase ninguém sabe, algo que me machuca mais do que qualquer reumatismo ou dor do corpo. Hoje eu vou contar como fui machucada por quem eu mesma pus no mundo, meu próprio filho. E como todo mundo viu, mas ninguém fez nada. Tudo começou há muitos anos, quando eu ainda era moça. Eu tinha meus 30 e poucos anos quando dei à luz ao meu terceiro filho, o Josiel. Era um menino miúdo, nasceu com o cordão enrolado no pescoço, quase que não sobrevive, mas sobreviveu. Eu lembro que o apertei nos braços e prometi para ele: você vai crescer forte, meu filho, e vai ser diferente. Vai ser amoroso, vai ser bom. Naquele tempo, eu ainda acreditava que amor de mãe podia consertar qualquer coisa, que carinho podia curar mágoa. Mas a vida ensinou que não é bem assim. Josiel cresceu esquisito. Desde pequeno era um menino calado, de olho miúdo e desconfiado. Nunca gostou de carinho. Quando eu tentava pegar no colo, ele se afastava. E quando era contrariado, explodia. Eu achava que era fase, que com o tempo ia passar. Mas não passou. Com 12 anos, ele já ameaçava os irmãos com faca. Com 15, saiu da escola dizendo que ninguém mandava nele. E com 18, começou a beber escondido. Eu rezava. Minha filha, como eu rezava. Às vezes passava noites ajoelhada no terreiro, falando com Deus como se ele estivesse ali, sentado na rede. Ajuda meu menino. Senhor, me mostra o que eu fiz de errado. Mas Josiel não melhorava. E quanto mais o tempo passava, mais ele ficava agressivo. Eu era mãe solteira. O pai dele tinha sumido no mundo quando o menino tinha 3 anos. Tive que criar tudo sozinha, lavando roupa para os outros, pegando milho no sol quente, limpando casa de fazendeiro por 2 moedas de prata. Tinha dia que eu não comia para deixar comida para os meninos. E mesmo assim, Josiel, ele me odiava. Eu via nos olhos dele, aqueles olhos escuros, fundos, que não tinham mais brilho. Só raiva. A primeira vez que ele me bateu, ele tinha 23 anos. Eu nunca vou esquecer. Era uma tarde de domingo. Eu estava preparando um cuscuz de milho que ele sempre dizia que gostava. Ele chegou alterado, com cheiro forte de cachaça e olhos vermelhos. Jogou a porta com força e começou a gritar, dizendo que eu era uma inútil, que tinha destruído a vida dele. Eu, sem entender nada, tentei acalmar. Disse que ele estava bêbado, que ia passar. Mas ele não deixou. Me empurrou contra a parede e minha cabeça bateu na quina do fogão. Cai no chão e senti um gosto amargo na boca. Sangue. A dor não foi física. Foi no coração. Porque eu olhei para cima e vi meu filho com a mão fechada. E ele bateu. Com força. Na cara. 1, 2, 3 vezes. E ninguém apareceu. A vizinha da frente viu tudo pela janela. Eu vi o vulto dela. Mas ela fechou a cortina. O padeiro passou na frente da casa enquanto eu gritava. Mas ele abaixou a cabeça e continuou andando. Aqui em Queimadas, todo mundo sabe da vida de todo mundo. E naquele dia, todo mundo soube o que Josiel fez. Mas ninguém falou nada. Nem um sinto muito, nem um você precisa de ajuda. Nada. Só o silêncio. O mesmo silêncio que me acompanhou por anos, como um fantasma sentado à mesa. Depois disso, ele passou a fazer da minha vida um inferno. Me batia quando faltava comida, me xingava quando o sabão acabava. Dizia que eu era culpada por ele ser um fracassado, que se eu tivesse sido uma mãe de verdade, ele não estaria assim. E eu acreditava. Por muito tempo, eu acreditei. Eu achava que tinha falhado,
que talvez eu tivesse sido dura demais ou mole demais, que talvez se eu tivesse insistido para ele voltar para a escola, ou se tivesse batido quando ele fez errado. Não sei. A mente da gente vira uma gaiola quando a dor toma conta. A gente se prende na culpa. E ele não parava. Certa vez, eu fui na mercearia pedir fiado pro arroz. O dono me olhou com pena. E depois cochichou com a mulher dele. Dizem que ninguém quer se meter em briga de família. Mas e quando a família é a própria ameaça? Eu era uma velha sendo espancada dentro de casa. E todo mundo preferia fingir que não via. Eu pensei em ir à delegacia. Mas em cidade pequena como essa, a vergonha é maior que a coragem. E o medo? O medo me segurava pelo pescoço toda vez que eu pensava em denunciar. Os anos foram passando, e meu corpo foi ficando mais fraco. As mãos que lavavam roupa começaram a tremer. Os joelhos que caminhavam quilômetros por dia se dobravam com dor. Mas Josiel continuava lá, agora mais velho, mais amargo e cada vez mais cruel. Ele me chamava de praga. Dizia que só ia ter paz quando eu morresse. E eu comecei a desejar a morte. Toda noite, eu rezava para não acordar. Achava que assim, pelo menos, ele teria o que queria. Mas Deus parecia ter outros planos. Foi numa dessas noites de reza silenciosa que uma coisa diferente aconteceu. Eu ouvi um choro vindo da varanda. Um choro baixinho, contido. Quando fui ver, era minha netinha, a filha de Josiel. Ela devia ter uns 8 anos na época. Os olhos dela estavam vermelhos, inchados. Ela me olhou e disse: "Vovó, papai também bate na mamãe. E ela chora sozinha no quarto." Meu coração partiu de novo, porque ali eu entendi que a dor tinha feito ninho em nossa casa. Tinha virado herança. E que se eu não fizesse nada, ela ia continuar. Naquela noite, depois que abracei minha netinha e senti seu corpinho tremer de medo, eu entendi que não era mais só sobre mim. A dor que eu vinha suportando em silêncio por anos, agora se estendia para uma criança. E se eu não fizesse nada, ela cresceria com os mesmos fantasmas que eu carregava. Eu segurei aquela menina nos braços, como segurei o pai dela tantos anos antes. E ali eu tomei a decisão que vinha adiando a vida inteira. Eu ia sair daquela casa. E dessa vez, para nunca mais voltar. Mas não foi fácil. No outro dia, Josiel acordou furioso. A mulher dele, a coitada da Tainá, tinha saído de casa depois de uma briga. Levou só as roupas da filha e desapareceu. Ele gritava, quebrava as coisas, chutava a parede como um bicho encurralado. Eu fiquei quietinha, fingindo que lavava os pratos. Mas por dentro, meu coração era uma bateria descompassada. Naquela hora, eu sabia que se ficasse mais um dia, talvez não saísse viva. Quando ele saiu para procurar a mulher, eu agi. Peguei uma sacola velha, coloquei uns panos, documentos e um pedaço de pão. Peguei a menina pela mão e saí. Devagar, sem fazer barulho, como quem foge de um cativeiro. A casa do meu compadre Zé ficava 3 ruas depois. Ele era o único que ainda me olhava nos olhos sem julgamento. Quando bati na porta dele, ele demorou, mas abriu. E quando viu meu rosto, não perguntou nada. Só disse, entra. Ficamos lá por 3 dias. 3 dias em que eu dormia com a menina nos braços e o ouvido atento a qualquer passo do lado de fora. Eu sabia que Josiel ia me procurar, e que quando o encontrasse, viria com mais ódio do que nunca. Mas uma parte de mim já estava cansada de fugir. Na madrugada do 4º dia, eu olhei para o teto da casinha do Zé, senti o cheiro de café no ar e resolvi ir à delegacia. Foi a primeira vez na vida que entrei naquele lugar. As pernas tremiam, as mãos suavam. Mas eu entrei. Contei tudo, desde o primeiro tapa até os últimos gritos. Falei do medo, da vergonha, do silêncio dos vizinhos. E da netinha, que não merecia viver aquele mesmo destino. A policial que me atendeu me olhou com surpresa. Talvez nunca tivesse visto uma velha de 85 anos denunciando o próprio filho, mas ela me ouviu. Anotou cada detalhe.
e prometeu que ele seria investigado. Naquela tarde, a cidade ficou sabendo. Porque em Queimadas, nada acontece sem que vire assunto. Uns diziam que eu era corajosa. Outros, que eu era ingrata. Tinha gente que sussurrava que mãe não devia entregar filho. Mas ninguém perguntava como era viver apanhando todos os dias. Ninguém perguntava como era enterrar a própria dignidade em silêncio. E foi nesse momento que eu entendi uma coisa: o silêncio só protege quem machuca, nunca quem sofre. Josiel foi chamado para depor. Negou tudo, claro. Disse que eu estava ficando velha e doida. Disse que eu me jogava no chão para fingir agressão. Disse que eu inventava história por vingança. Mas dessa vez, não funcionou. Porque Taná apareceu. Apareceu com o rosto inchado, o olho roxo e um boletim de ocorrência nas mãos. E pela primeira vez, a verdade começou a fazer barulho. A justiça não é rápida, e nem sempre justa. Mas o suficiente aconteceu para que Josiel fosse obrigado a sair da casa. Um juiz em Senhor do Bonfim determinou medida protetiva para mim e para a neta. E ainda que isso não apague as marcas do passado, foi a primeira vez em décadas que eu respirei sem medo. A casa que antes era prisão virou abrigo. Eu e a pequena limpamos tudo. Tiramos o que restava dele. Fizemos bolo. Rimos. Pela primeira vez, a casa tinha silêncio de paz, e não de ameaça. Mas mesmo com Josiel afastado, minha luta não acabou. Porque quando uma mulher apanha, não é só o corpo que se machuca. É a alma. E minha alma estava doente há muito tempo. Comecei a fazer terapia com uma moça do posto de saúde. Ela vinha uma vez por semana. Sentava na minha varanda e me ouvia. Pela primeira vez, alguém ouvia sem julgar. E cada conversa era como arrancar uma pedra do peito. Pesada, dolorida, mas libertadora. E a netinha, a minha pequena guerreira. Ela voltou a sorrir, voltou a brincar, voltou a ser criança. E isso, para mim, vale mais do que qualquer sentença. Porque no fim das contas, o que a gente quer é isso, proteger os que amamos. Mesmo quando quem fere, também é alguém que a gente ama. Essa é a parte mais difícil. Porque o Josiel, mesmo depois de tudo, ainda é meu filho. Mas eu aprendi que amor de mãe não é sinônimo de aceitar dor. Que a gente pode amar e mesmo assim dizer, basta. Hoje, a cidade me olha diferente. Alguns com respeito, outros com julgamento. Mas eu não me importo mais, porque agora eu tenho minha história nas mãos. E quem cala diante da dor dos outros também é culpado. Eu decidi contar tudo isso não para causar pena, mas para mostrar que nunca é tarde. Nem aos 80, nem aos 90. Nunca é tarde para quebrar o silêncio. Nunca é tarde para dizer, eu mereço mais. Era uma tarde abafada em Queimadas, com o céu baixo, daquele tipo que parece desabar em silêncio. Eu estava sentada na varanda, fazendo crochê, quando vi, lá na esquina, aquele vulto. Cabelo raspado, ombros curvados, mochila nas costas. Por um segundo, pensei que meus olhos estavam pregando uma peça. Mas quando ele cruzou a rua e levantou o olhar, meu coração congelou. Era Josiel, voltando para a cidade como se nada tivesse acontecido, como se o mundo tivesse girado e parado do mesmo jeito. Fiquei ali, imóvel. O crochê caiu do colo e a linha se embaralhou com as batidas aceleradas do meu peito. Ele não veio direto para minha casa. Foi para a casa de um primo, um tal de Marquinhos, que sempre fingiu que não via nada. No outro dia, começaram os boatos. Josiel voltou mais calmo. Foi para a igreja. Tá arrependido. Eu ouvia tudo em silêncio. Porque arrependimento, minha filha, não se mede por palavras. Se mede por atitude. E até ali, ele não tinha pedido perdão. Só apareceu. Como quem esqueceu o estrago que deixou para trás. Uns 2 dias depois, ele mandou recado pela vizinha. Queria conversar comigo. Sozinha. Disse que estava mudado, que só queria pedir desculpa. Mas dentro de mim, o medo ainda gritava mais alto do que qualquer pedido de paz.
Falei com a assistente social, com a moça da delegacia e com meu compadre Zé. Todos disseram que eu tinha o direito de recusar, mas tinha algo dentro de mim que pedia para escutar. Não por ele, mas por mim. Porque às vezes, para fechar uma ferida, a gente precisa olhar de novo para ela. Combinamos de nos encontrar na praça da igreja. Lugar aberto, cheio de gente. Às 4 da tarde. Ele chegou antes. Estava com uma camisa amassada, olheiras profundas e um olhar que eu não via há muito tempo, o de um menino perdido. Me sentei no banco de cimento, mantendo a distância de 2 passos. Ele tentou sorrir. Eu não sorri de volta. Mãe, me desculpa. Foram essas as primeiras palavras, mas não vieram com lágrima, nem com verdade. Vieram como quem repete uma frase ensaiada. Eu olhei para ele, direto nos olhos, e perguntei: Você se lembra da noite em que me empurrou contra o armário da cozinha e me deixou sangrando no chão por causa de um prato? Ele abaixou os olhos. Lembra da vez que quebrou o rádio do seu pai só porque eu liguei numa música que você não gostava? Silêncio. E da vez que sua filha te viu gritar comigo até eu cair sentada no chão? Foi aí que ele começou a chorar. Não era o choro bonito de novela. Era um choro engasgado, feio, com soluços de quem segura a vida inteira e depois derrama tudo de uma vez. Disse que se odiava, que se sentia um lixo, que tinha sido um monstro, que a única coisa que queria era que eu não morresse com ódio dele. Eu fiquei ali, parada, as mãos no colo, os olhos fixos no chão de terra batida. Então eu falei: Josiel, eu não te odeio, porque se eu odiasse, eu estava morta por dentro. Mas eu também não te desculpo. Não ainda, porque perdão não é uma porta aberta. É um caminho. E para começar esse caminho, você vai ter que provar que mudou. Não para mim, mas para sua filha. Ele balançou a cabeça. Disse que queria tentar. Que tinha começado a trabalhar numa oficina. Que estava indo para a igreja. Que estava limpo. Que parou com a bebida. Eu ouvi tudo. Com atenção. Mas sem pressa. Porque já acreditei demais em promessas. Já dei muita segunda chance para quem só queria mais uma oportunidade para machucar. Nos despedimos sem abraço, apenas com um aceno. Ele disse que voltaria a me procurar. Eu disse que não precisava, que a porta da minha casa não estava aberta, mas o portão ainda estava entreaberto, e que se ele quisesse mesmo mudar, teria que começar pelo amor, e não pelo perdão. Nos dias seguintes, a cidade ficou empolvorosa. Uns diziam que eu era fria, outros que eu era corajosa. Mas ninguém entendia o peso de ter que olhar nos olhos de quem te machucou e manter a firmeza. Eu dormia mal, tinha pesadelos, mas também sentia alívio, porque pela primeira vez eu disse para ele o que sempre esteve preso na minha garganta. E isso foi um tipo de cura. A netinha me perguntava: Vovó, meu pai vai voltar para casa? E eu dizia: Não, minha flor, mas talvez ele volte a ser alguém melhor. E isso é o que importa agora. Mas nem tudo ficou em paz, porque nem todos acreditam em mudança. E nem toda promessa resiste à realidade. No próximo episódio, Josiel vai se mostrar de verdade. E Dona Amélia vai precisar escolher entre a fé na transformação ou o instinto de proteção. Se essa história está mexendo com você, deixa um eu acredito na força das mulheres aqui nos comentários. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo. Naquele dia em que meu filho apareceu na praça, com os olhos marejados e a voz tremendo, eu senti algo dentro de mim que há muito tempo eu não sentia, um misto de esperança e medo. Ele chorou, se ajoelhou ali mesmo, pediu perdão, falou que se envergonhava de tudo o que fez. Disse que o tempo tinha lhe mostrado quem ele foi e que agora queria consertar. Eu o ouvi, em silêncio, como se meu coração estivesse dividido entre o passado que me machucava e a mãe que ainda morava em mim. Mas não é fácil, minha filha. Não é fácil olhar nos olhos de quem já te fez sangrar por dentro e aceitar que tudo aquilo possa mudar de uma hora para outra.
Eu ouvi, mas não me entreguei. O coração de uma mãe nunca esquece, mas também aprende a se proteger. Depois daquele dia, fiquei sabendo por conhecidos que ele estava trabalhando com seu Alcides, um homem honesto que tem uma oficina ali perto do mercado. Disseram que ele estava comparecendo certinho, que tinha largado a bebida, que estava frequentando a igreja. Alguns diziam que ele estava mesmo tentando se endireitar. Outros riam por trás, dizendo que era só fachada. Eu, sinceramente, fiquei quieta. Aprendi com a vida que mudança verdadeira não se vê com palavras bonitas nem com roupa limpa. Mudança se prova no dia a dia, no respeito, na constância. E o Josiel, ele precisava me mostrar mais do que lágrimas para eu confiar de novo. Um tempo depois, encontrei um envelope embaixo da minha porta. Quando abri e vi a letra dele, meu coração até parou por um instante. Era uma carta longa. Ele lembrava dos bolos de fubá que eu fazia no aniversário dele, das histórias que contava na beira da cama, dos meus bilhetes no caderno da escola. Dizia que sentia falta disso, que não entendia como se afastou tanto e que queria me ver de novo. Só nós dois. Um almoço. Eu dobrei aquele papel com cuidado e guardei dentro da lata de biscoito que tenho no armário, aquela onde escondo coisas que ainda doem. Não respondi de imediato, mas fiquei pensando. A noite inteira. No outro dia, fui na varanda, sentei sozinha e fiquei olhando para o céu. Eu me perguntei, será que ele mudou mesmo? Será que é Deus me testando mais uma vez? Me lembrei de todas as vezes que rezei por ele, mesmo quando ele me humilhava. E então decidi. Aceitei o almoço, mas com condições. Seria na varanda, com gente por perto. Nada de portas fechadas. Não era desconfiança. Era proteção. Josiel chegou arrumado, de camisa limpa, cabelo cortado. Trazia uma marmita e um ramalhete de flor do campo. Ajeitei a mesa, servi café. Ele falou pouco. Agradeceu. Chorou. Disse que sonhava comigo, que acordava envergonhado de quem foi. Eu ouvi, com atenção, mas me mantive firme. Porque amor de mãe não pode ser usado como desculpa para continuar ferindo. E eu já tinha dado todas as chances possíveis. Naquele dia em que meu filho apareceu na praça, com os olhos marejados e a voz tremendo, eu sentia algo dentro de mim que há muito tempo eu não sentia, um misto de esperança e medo. Ele chorou, se ajoelhou ali mesmo, pediu perdão, falou que se envergonhava de tudo o que fez. Disse que o tempo tinha lhe mostrado quem ele foi e que agora queria consertar. Eu ouvi, em silêncio, como se meu coração estivesse dividido entre o passado que me machucava e a mãe que ainda morava em mim. Mas não é fácil, minha filha. Não é fácil olhar nos olhos de quem já te fez sangrar por dentro e aceitar que tudo aquilo possa mudar de uma hora para outra. Eu ouvi, mas não me entreguei. O coração de uma mãe nunca esquece, mas também aprende a se proteger. Depois daquele dia, fiquei sabendo por conhecidos que ele estava trabalhando com seu Alcides, um homem honesto que tem uma oficina ali perto do mercado. Disseram que ele estava comparecendo certinho, que tinha largado a bebida, que estava frequentando a igreja. Alguns diziam que ele estava mesmo tentando se endireitar. Outros riam por trás, dizendo que era só fachada. Eu, sinceramente, fiquei quieta. Aprendi com a vida que mudança verdadeira não se vê com palavras bonitas nem com roupa limpa. Mudança se prova no dia a dia, no respeito, na constância. E o Josiel, ele precisava me mostrar mais do que lágrimas para eu confiar de novo. Um tempo depois, encontrei um envelope embaixo da minha porta. Quando abri e vi a letra dele, meu coração até parou por um instante. Era uma carta longa. Ele lembrava dos bolos de fubá que eu fazia no aniversário dele, das histórias que contava na beira da cama, dos meus bilhetes no caderno da escola. Dizia que sentia falta disso, que não entendia como se afastou tanto e que queria me ver de novo. Só nós dois. Um almoço. Eu dobrei aquele papel com cuidado e guardei dentro da lata de biscoito que tenho no armário, aquela onde escondo coisas que ainda doem. Não respondi de imediato, mas fiquei pensando. A noite inteira. No outro dia, fui na varanda,
sentei sozinha e fiquei olhando pro céu. Eu me perguntei, será que ele mudou mesmo? Será que é Deus me testando mais uma vez? Me lembrei de todas as vezes que rezei por ele, mesmo quando ele me humilhava. E então decidi. Aceitei o almoço, mas com condições. Seria na varanda, com gente por perto. Nada de portas fechadas. Não era desconfiança. Era proteção. Josiel chegou arrumado, de camisa limpa, cabelo cortado. Trazia uma marmita e um ramalhete de flor do campo. Ajeitei a mesa, servi café. Ele falou pouco. Agradeceu. Chorou. Disse que sonhava comigo, que acordava envergonhado de quem foi. Eu ouvi, com atenção, mas me mantive firme, porque amor de mãe não pode ser usado como desculpa para continuar ferindo. E eu já tinha dado todas as chances possíveis. Naquela noite, sonhei com meu finado marido. Ele me aparecia como antes, de chapéu de palha, sorriso calmo. Me dizia, Amélia, amor não é algema. Perdão não é se prender de novo. Acordei assustada, mas em paz. Senti que aquele sonho era um recado. Então peguei um caderno e escrevi uma carta para mim mesma. Nela, coloquei tudo, minhas mágoas, meus medos, minhas vontades. E lá no fim, escrevi em letras grandes, você é digna de paz, Amélia. Mas foi só uma semana depois que a verdade veio bater à minha porta de novo, como um vento forte que derruba tudo que você mal tinha conseguido levantar. Josiel se envolveu numa confusão na oficina. Soube que ele gritou, xingou, quase bateu num rapaz. Foi mandado embora por seu Alcides. E, no mesmo dia, apareceu no meu portão, transtornado, gritando, dizendo que o mundo era injusto, que ninguém dava chance para ele. E ali, minha filha, quando olhei nos olhos dele, vi de novo o mesmo olhar de antes. Raiva, acusação. A mesma raiva que ele usava para justificar tudo o que me fez. Naquele momento, sem hesitar, fui até o telefone e chamei a polícia. A voz tremia, mas minha decisão era firme. Quando ele foi levado, eu não chorei. Pela primeira vez, eu não chorei. Porque entendi que eu não precisava mais esperar ele mudar para me sentir livre. Eu já estava livre. Livre de me culpar, livre de me iludir, livre de carregar a dor dele como se fosse minha. Nos dias seguintes, muita gente veio falar comigo. Alguns com pena, outros com crítica. Diziam que eu devia ter sido mais paciente, que mãe perdoa tudo. Mas ninguém sabe o peso que é viver com medo dentro da própria casa. Ninguém sabe o que é acordar e dormir com o coração apertado por causa de um filho. Eu perdoei, sim. Mas perdoar não é se esquecer. Não é se expor de novo. É entender que você fez tudo o que podia e seguir em frente. Na próxima parte, vou te contar o que aconteceu depois dessa segunda denúncia. O que a justiça decidiu. Como isso afetou minha netinha. E uma visita inesperada que mudou minha vida de um jeito que eu nunca imaginei. Se você também acredita que perdão não é aceitar tudo, comenta aqui embaixo. Asterisco, asterisco, eu escolho a paz. Asterisco, asterisco, e se ainda não se inscreveu no canal, minha filha, se inscreve e ativa esse sininho aí, porque a parte 5 vai tocar fundo no seu coração. Depois daquele dia em que chamei a polícia, minha alma entrou em silêncio. Era como se uma parte de mim tivesse sido arrancada, mas ao mesmo tempo, algo novo tivesse sido plantado. Eu passei as horas seguintes olhando para a parede da sala, lembrando de tudo que já tinha vivido dentro daquela casa. Os berros, os estalos, os dias em que a comida queimava no fogo porque eu estava trancada no quarto chorando. Mas também me lembrei do Josiel pequeno, com as mãozinhas sujas de barro, me oferecendo florzinhas arrancadas do quintal. É difícil, minha filha, porque quando a gente ama, tudo se mistura, dor, lembrança, esperança, medo. Mas ali, sozinha, eu decidi que não ia mais permitir que essa mistura me cegasse. A justiça foi rápida dessa vez. Parece que as denúncias anteriores, junto com o novo episódio na oficina e o meu chamado à polícia, foram suficientes para ele ser encaminhado para uma clínica de reabilitação. Disseram que era parte de um acordo, que ele não ia preso,
mas ia ter que cumprir um tratamento rigoroso, com acompanhamento psicológico. Confesso que, ao saber disso, senti um alívio estranho. Não queria vê-lo atrás das grades, mas também não queria vê-lo solto por aí, continuando o mesmo ciclo. Talvez, enfim, alguém estivesse vendo o que eu sempre tentei mostrar, que ele precisava de ajuda e que eu já não tinha mais forças para ser essa ajuda sozinha. Os dias passaram devagar. A casa parecia maior. O silêncio era denso, mas não doía. Era um silêncio de recomeço. Eu voltei a mexer nas minhas plantas, fiz um novo pano de prato bordado, comecei a escrever um diário. Coisas simples, mas que me faziam lembrar que eu ainda era viva. Um dia, recebi a visita da assistente social que estava acompanhando o caso. Ela me trouxe notícias. Disse que o Josiel estava indo bem no tratamento, que tinha começado a participar das rodas de conversa, que às vezes chorava muito, mas que não fugia mais dos próprios erros. Ela falou também que ele escrevia cartas, mas que ainda não tinha coragem de me enviar. Fiquei em silêncio. Agradeci. Guardei aquilo dentro do peito, como quem guarda uma pedrinha quente no bolso para não esquecer que existe calor. Foi num sábado de manhã que algo inesperado aconteceu. Eu estava varrendo o quintal quando escutei a vozinha da minha neta. Vovó, ela gritou, correndo pelo portão. Vinha com a tia, irmã da mãe dela. Fazia mais de ano que eu não via a menina, e quando ela me abraçou pelas pernas, eu senti o mundo parar. A pequena tinha crescido, os cabelos mais compridos, os olhos ainda iguais aos do pai. Ela me disse que sentia saudade dos meus bolos, que lembrava de quando eu penteava o cabelo dela cantando cantiga de roda. Eu chorei, mas foi um choro diferente. Era como se Deus tivesse me devolvendo um pedacinho da vida, um pedacinho bom, sem dor. Aquela visita trouxe mais que alegria, trouxe força, porque ali eu entendi que meu amor não morreu. Ele só mudou de lugar. Deixei de ser mãe de um homem que me feria e virei avó de uma menina que ainda podia ser cuidada com amor, com limite, com presença. A partir daquele dia, comecei a escrever cartas para ela. Pequenas histórias da nossa família, conselhos, orações. Fiz um caderninho só para isso, com capa florida, e pedi que a tia dela entregasse uma a cada semana. Depois de 3 meses, recebi uma carta do Josiel. Era curta, mas diferente das outras. Ele dizia que não esperava mais nada, que só queria que eu soubesse que reconhecia tudo, que sabia que eu não tinha culpa, que ele errou feio, que não sabia como eu aguentava tanto tempo calada. Dizia que o silêncio dele era medo, vergonha, e que, se um dia eu deixasse, queria me dar um último abraço. Eu reli aquilo muitas vezes. Não chorei, mas senti um aperto no peito, porque finalmente ele tinha entendido. E talvez esse fosse o começo da verdadeira mudança. Ainda não fui visitar ele, não por raiva nem por mágoa, mas porque agora eu entendo que o tempo precisa trabalhar também. E eu, Dona Amélia, estou cansada de fazer tudo sozinha. Dessa vez, deixo nas mãos de Deus. E sigo vivendo meus dias com dignidade, com fé e com a cabeça erguida. Porque, sim, eu apanhei do meu filho e ninguém fez nada. Mas hoje eu faço. Eu me protejo. Eu escolho a paz. E se você me ouviu até aqui, minha filha, meu filho, eu te peço, compartilhe essa história com quem você ama. Às vezes, a gente pensa que tá sozinho nessa dor, mas não tá. E se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, porque tem muita história como essa que precisa ser contada. Histórias de mulheres que lutaram caladas, mas que hoje, finalmente, estão aprendendo a falar.